Por que estamos aqui hoje? Porque hoje é dia de Enem. Era para ser hoje, né? O dia tradicional da live, mas não tem live. Eu estou ainda muito bugada das ideias. Ainda estou tentando chegar num consenso para saber como é que eu vou fazer isso, mas vai chegar. É fim de ano, né, galera? A gente sabe como é que é. No fim de ano, quem é professor sabe como é que fica a cabeça da gente em época de fim de ano. Estamos aqui, então nós vamos aproveitar mais esse tempinho. Daremos andamento à, à nossa análise das questões aí, do ponto de vista mais diferente, digamos assim. Vamos lá? Questão 13. Questão 13, temos um textão, entre aspas. Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 1970, aqui representado pelo, letra A, culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. Letra B, sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. Letra C, ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. Letra D, incentivo ao desenvolvimento econômico com a iniciativa privada. Ou letra E, espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. Então, nós temos uma perspectiva. Vai lá. Eu não entendo assim. Enfim, temos um menino narrando essa história aí. São fatos ficcionais, mas que meio que dão um panorama, uma perspectiva do momento político da década de 1970. Se você já tem uma ideia do que aconteceu no momento político dessa época, é interessante que vocês tenham ou tenham feito, mas se não, talvez a gente consiga pensar alguma coisa aqui, tá? Então, o que está representando esse momento político, né? Sob essa perspectiva aí desse menino aí. Vamos ler? Enquanto estivemos entretidos com. Oh, peraí, gente, que eu fiz uma coisa errada aqui. Tá, vamos lá. Enquanto estivemos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jacá, nem tapar o sol com peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices. Mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vivia adotando ultimamente, principalmente os meninos. E não confiando na proibição só, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, a companhia, com letra maiúscula, ainda mandou fincar cacos de garrafa nos muros. Achei isso um exagero e comentei o assunto com mamãe. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Se alguém desobedecesse à proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular um muro quebrando o corte de alguns cacos ou jogando um couro por cima, era apoiado pela proibição. Nhoque! E fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. Vocês percebem, óbvio, que é uma fábula. Não, não chega a ser uma fábula, porque fábula é aquele extremo que é com animais e tal, animais falantes e tal. Mas é quase isso, né? Uma historieta, uma história fictícia, tá?
Não sei, assim, eu lembro de um texto de um camarada que falava sobre leis absurdas que foram promulgadas, que até hoje valem, mas que ninguém segue, leis que não pegaram, né? Mas isso é bem específico, isso é bem específico. Isso é o que acontece quando as pessoas têm medo. Quando as pessoas têm medo, elas, elas se voltam para o extremo. Quando as pessoas veem muita abertura, muita liberdade, elas, elas têm medo delas mesmas e elas têm medo dos outros. É, se você não tem nenhuma garantia, e aí, dependendo do sistema em que está, né, que você está inserido, realmente você não tem nenhuma garantia, e você vê muita liberdade, você fica com medo e a tendência é você querer ir para o colo da mamãe. Mesmo que o colo da mamãe signifique você ter que dormir cedo, você ter que comer legumes no jantar, e você não possa encontrar seus amiguinhos a hora que você queira, tá? É o preço que se paga pela segurança, é a, enfim, é o não poder fazer o que se quer fazer, mesmo com consciência, mesmo que você tenha consciência, porque se assume que nem todo mundo tem consciência. Esse é o fato, né? Então vamos voltar pro mesclando agora, né? Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente. Sábado à noite, gente. Não esquenta não. Oferecem um esboço do momento político vigente na década de 1970. Gente, o golpe militar foi dado em 1964. Na década de 70 ele estava no auge, tá? Os anos de chumbo. Hum, eu vou, eu não vou nem repetir as alternativas, eu vou deixar vocês olharem, aí vou dar um minuto para vocês pensarem. O que vocês acham? Qual vocês acham que é a resposta? Essa tem que vir do âmago, que eu só vou militar aqui. Só. Só vou militar. Não vou fazer mais nada. Eu já falei, né? Eu acho que eu já dei a resposta, sem querer, querendo. Mas vai lá. Um minuto, contando no relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o pior ou melhor, né? Não vou falar porque senão vou dar a resposta. Peraí, tá acabando. Vamos lá. Eu preciso de um microfone. Temos aqui letra A, culto ao medo, infiltrado em situações do cotidiano. B, sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. C, ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. D, incentivo ao desenvolvimento econômico. Peraí, deixa eu ver se está chovendo. Não, é carro. Carro, muito carro passando, gente. Uma hora dessas. Ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras. Bota perturbadora mesmo, mas tudo bem. Incentivo ao desenvolvimento econômico com iniciativa privada, espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. Vamos eliminar as que não são, só por desencargo, né? Porque eu acho que vocês já sabem a resposta. Mesmo que vocês não tenham visto o gabarito. Incentivo ao desenvolvimento econômico com a iniciativa privada, gente, no que isso, né? Aonde é que a gente acha isso no texto? Pelo amor, não tem, né? Então não dá. Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. Não. Tudo bem, não deixa as crianças pularem muro, que era uma coisa que principalmente os meninos faziam.
Não, né? Não é. Não é isso, não é sobre isso, né? Acho que galera que consome vídeos curtos já tem essa noção. Então, o D e E a gente pode eliminar, vamos cortar, para a gente trabalhar com menos coisa para não ficar tão óbvio quando eu der a resposta. Eu tenho culto ao medo, sentimento de dúvida quanto à veracidade ou ambiente de sonho. Ambiente de sonho não é bem isso, né? Nós não estamos falando de sonhos, estamos falando de uma coisa real dentro de uma história ficcional, né? Estamos falando de uma ficção que foi publicada em 1978, e aí a gente entra em todo um contexto, Sombras de Reis Barbudos. Eu lembro quando eu estudava literatura dessa época, né? A literatura, a música, poesia, nessa época, remetia muito a ícones religiosos, citações, né, de Bíblia e de outros, principalmente Bíblia, que eu acho que era o que passava mais batido, porque a gente tinha todo um algoritmo natural, não um algoritmo que a gente vê hoje de computador, mas um algoritmo de pessoas que selecionavam o que podia e o que não podia ir a público, o que podia e o que não podia ser publicado, ou divulgado, ou vendido, em termos de cultura e de até mesmo educação, né? E tinha como driblar isso. Então, ia se criando esses subterfúgios, né, essas estratégias. Uma delas era citar, falar sobre, ou mudar a nacionalidade, né, só para remeter ao período anterior, ao período bem anterior, né, no caso da Inconfidência Mineira, que foi cartas chilenas, é, 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 tudo você faz, quando você para e percebe a referência, que na época os sensores não tinham, você fica, caraca, olha o que os caras tiveram que fazer para poder, a manobra que eles tiveram que fazer para poder fazer isso chegar às pessoas que tinham que realmente que se conscientizar daquilo e dar o clique e falar, olha o que está acontecendo, gente, e traduzir aquilo, né? Sombras de Reis Barbudos, né? É o nome do livro aqui. E é uma ficção, mas é uma ficção baseada em realidade. Óbvio que essas regras, essas leis, provavelmente não existiram. Se existiram, não pegaram, né? Aquela história que eu estava falando. Mas são tão absurdas quanto, e foram feitas para quê? Para cercear a liberdade das pessoas. Por mais que você ache bobas. A ideia era assim: eu não quero que você faça o que você quer. Eu quero que você faça o que eu quero que você faça, percebe? Então, quando a gente vê aqui ambiente de sonho, não é ambiente de sonho, é uma realidade. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui ele está falando dentro dessa ficção, dessa história inventada, é real, acontece, tá? Ele não sonhou isso aqui. Sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações também não. A veracidade é comprovada. O que tem de dúvida aí, na verdade, não é dúvida, é um desconhecimento, de fato, é do porquê que essas regras foram criadas. E é quando o pai explica, né? O pai ouviu lá do quarto veio explicar, disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Se alguém desobedecesse, a proibição podia se cortar nos cacos. Então, assim, eu não quero que você faça o que você quer que você faça, o que você quer fazer. Eu não quero que você faça o que der na sua telha. Por mais que isso não atinja outras pessoas, por mais que isso não prejudique, isso vai vai tirar minha moral. Então você não vai fazer. Esse é o fato aqui, né? Então, não existe dúvida quanto à veracidade, existe dúvida quanto à lógica, que a lógica só serve a quem está lá no poder. Então, nos resta culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano, que é óbvio.
que ia ser a primeira opção que vocês iriam marcar, especialmente porque está na letra A, e eu amo quando eles fazem isso, porque é a primeira opção, é a mais óbvia, e você vai falar, não, eles não fizeram isso, eles não puseram a resposta certa, óbvia, na cara, dando um tapa na nossa fronte, na nossa fuça. Não, eles não fizeram isso. Sim, fizeram. É, a letra A. Vai estudar ditadura militar. Vocês vão ver que é isso aí. O culto ao medo, que obviamente veio antes do golpe, porque o golpe, as pessoas não entendem, mas o golpe não é imposto, o golpe é pedido. O golpe, os golpes, quando eles acontecem, eles são pedidos. A gente pede, pelo amor de Deus, me dá um tapa na minha cara, sabe, me tora, que é a melhor opção. A melhor opção dentro do quê? A melhor opção comparado com o quê? A melhor opção comparado com qualquer coisa que você esteja me assustando com. Então, assim, é melhor você me lascar com uns cara que não tem de porcaria nenhuma, de nada. É melhor que tenham essas pessoas lá do que uma situação que eu não conheço, que eu nunca fui orientada, que eu nunca estudei, nunca tive oportunidade de discutir na escola, que é um outro sistema de governo, que é um outro sistema econômico, é um outro sistema, de coisas, outro funcionamento, outro ponto de vista. Mesmo que isso nem esteja em perspectiva, que foi o caso do golpe militar. Porque o que acontece? Quando o nosso amiguinho lá, o Jango, ele é eleito, tipo, cara, ainda não tava, sabe? Porque é o tipo de coisa, o fantasma, né? Que eles venderam, que eles amedrontaram os nossos avós e pais, né? Com o qual eles amedrontaram nossos avós e pais, esse fantasma era um fantasma, ele não estava longe de existir, estava longe de ser uma realidade. Mesmo com a eleição de Jango, porque, de fato, o comunismo não é assim que funciona. Não era assim que ia funcionar, era assim que o comunismo ia ser implantado. Não ia ser pelas vias de governo, de eleição, de o presidente, ele iria chegar um belo dia e mudar. Não, ele não, o presidente ele não tem como mudar nada. Muito pelo contrário, quem tinha como mudar e quem realmente mudou foram os caras que têm o poder, né? Os empresários, os banqueiros e os políticos que já estão lá. Eles que podem fazer o que eles quiserem, infelizmente. E isso é até perigoso da gente falar aqui, porque é, se eles cismarem, né, se der na telha deles, eles desmontam tudo que existe, toda a ordem que existe nesse momento e criam uma nova ordem. Mas é porque essa ordem agora está favorável para eles. Por isso que isso não acontece. Então, quando qualquer coisa ameaça essa ordem, eles tendem a criar esses fantasmas que são exatamente isso, fantasmas. Não pelas vias normais que eu digo, pelas vias tradicionais, pelas vias que a gente tem de lei, não tem como acontecer. Por mais que se vise uma coisa boa, é complicado, é complicado. Não tem nem como eu explicar aqui, até porque acho que nem é o caso aqui. Mas eu falei que eu ia falar, e por mais que a questão fosse óbvia, eu ia militar. Ia ficar grande porque eu ia militar. Então é isso, galera.
culto ao medo infiltrado em situações cotidianas. Que situações? O golpe de 1964, ele foi dado com a anuência do povo. O povo achou legal. Todo mundo achou, todo mundo, entre aspas, né? A população em geral encarou aquilo com uma naturalidade. Falou assim, pá, pô, legal, que bom, né? Que esses caras entraram aí, porque senão vai que os comunistas entram aqui para comer nossas criancinhas e tal, e roubar nossas propriedades, e, enfim. Todo esse temor, né, foi construído para que o golpe acontecesse. Assim como quase aconteceu agora, né? Às vezes esteve perto de um negócio desse aí, e a galera acho que não tem nem noção. Acho que só daqui a uns 20, 30 anos é que os historiadores vão estar em condições de botar isso em palavras e colocar isso num livro, e talvez nem dê certo, porque, enfim, a história é contada do ponto de vista dos vencedores, né? Talvez a gente não tenha acesso nas escolas, não sei. Espero que não, espero que sim, tenhamos acesso, mas é complicado, tá? Então é isso, galera. Culto ao medo infiltrado em situações de cotidiano, tá? Galera nessa época tinha medo de, assim como agora, tinha gente com medo de ter o seu Celta parcelado, sendo levado embora e tendo que dividir o quarto extra da empregada, quarto dos fundos, ter que ceder para algum sem teto e por aí vai, tá?